Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 8 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista de Adultos, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. O texto áureo diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. A verdade prática diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos de 7 ao 10. E também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 5 e também o versículo 9. A introdução do livro diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século XX, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal moderno. Cremos que, antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Tópico 1: o avivamento no tempo de Ezequiel. Ponto 1: calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Veja Ezequiel 6, de 3 a 5 e 8, versículo 1. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Então, nesse período da história de Israel, o povo se apostatou da fé. O povo começou a desobedecer a lei de Deus e, por isso, Deus enviou o exército babilônico para punir os desobedientes e os rebeldes ali da nação de Israel. Ponto 2: um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Bem, houve um retorno do remanescente que foi levado ali cativo para a Babilônia. Podemos dizer que ali foi uma espécie de cumprimento dessa profecia. Mas a restauração nacional de Israel ocorreu em 1947 e 1948, aqui do século XX, que foi a restauração política da nação de Israel. Depois de quase ou mais de 2000 anos de que a nação esteve espalhada por vários países do mundo. Mas a restauração espiritual de verdade que vai acontecer
somente no milênio, quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui na terra. É isso que o texto bíblico nos ensina. Ponto 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 37, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas, que primeiro chegavam em seus tornozelos, e depois as águas batiam nos joelhos, depois nos lombos, e por fim, o rio era tão profundo que somente ele podia nadar nesses rios, porque já não dava pé, já não conseguia ficar em pé pela profundidade do rio. Isso significa, essas águas profundas, essas águas abundantes, um avivamento, uma metáfora de um avivamento que aconteceria também ali com a nação de Israel, mas usando simbolicamente, metaforicamente esse texto, pode-se falar também de avivamentos que aconteceram, tanto ali no período do Antigo Testamento, como também no período do Novo Testamento e da história da igreja, e até os dias atuais. É uma figura de linguagem que podemos usar para representar o avivamento espiritual. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. Ponto 1. Na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus em usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. A Europa sempre foi um lugar em que a igreja foi muito usada por Deus, principalmente no movimento de missões modernas. Enviaram muitos missionários, inclusive os missionários que vieram para o Brasil, que fundaram a Assembleia de Deus, Gunnar Vig e Daniel Berg, eram missionários da Europa sueca. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Esse movimento começou com o conde Zinzendorf, se espalhou depois por outras nações e gerou aí o movimento das missões modernas. Na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Inclusive, o avivamento foi tão poderoso na Inglaterra nesse período que, segundo alguns historiadores, por conta desse avivamento que aconteceu ali na Inglaterra, a Inglaterra não sofreu uma revolução nos moldes da Revolução Francesa, o que seria algo terrível, que na Revolução Francesa eles mataram todos os nobres, o rei, a rainha, a família real, e isso poderia ter acontecido também na Inglaterra. Mas não aconteceu, segundo alguns historiadores, por conta desse avivamento no período dos irmãos Wesley e do pregador George Whitefield. No país de Gales, Ivan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países
do mundo. Realmente, a história sobre o avivamento do país de Gales é extraordinária. O que Deus fez através desse rapaz, desse adolescente, 13 anos, né, que começou a orar juntamente com alguns amigos dele, e Deus usou isso como estopim para um grande avivamento que varreu ali a Europa e outras partes do mundo. Ponto 2. Nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Houve um avivamento na época de Jonathan Edwards e também na época de Charles Finney, que foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual ali no século XIX. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Também dos Estados Unidos foi palco de grandes reavivamentos e avivamentos espirituais, que repercutiram tremendamente, inclusive o Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil, para depois, logo em seguida, fundar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eles estavam em Chicago quando foram chamados para a obra missionária. Ponto 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram o capítulo 2 do livro de Atos, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo de santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas, de falar em outras línguas. Esse ano, de 1901, é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa, número 312, em Los Angeles, na Califórnia, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Nós, das Assembleias de Deus no Brasil, somos, de certa forma, resultado direto ou indireto desse movimento ali da pentecostal, que teve ali uma divulgação maior a partir da rua Azusa, em Los Angeles. E esse fogo que foi aceso ali, primeiro ali com os estudantes do Charles Parham, e depois através do ministério do pastor Seymour, se espalhou não só pelo Brasil, mas se espalhou pelo mundo todo, e até hoje repercute. As maiores denominações evangélicas no mundo são as igrejas pentecostais, que tiveram início ali no início do século XX. Muito bem, agora o diácono José Reinaldo tem uma mensagem importantíssima da FAEST Academia para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha
aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Os avivamentos mudam a história. Ponto primeiro, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos da América. Num contexto de tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Então, o que o comentarista está querendo dizer aqui? Que quando irrompeu lá o movimento pentecostal moderno, ali nos Estados Unidos, as igrejas começaram a ser sacudidas com esse movimento, né, do Espírito Santo, muitas barreiras raciais caíram, né? Não todas, mas muitas caíram e podia-se encontrar muitos irmãos em Cristo Jesus reunidos, não importando a raça a que pertenciam, reunidos adorando a Deus, cultuando a Deus. Claro que esse é um movimento contínuo e foi crescendo, né? Mas ainda há algumas barreiras que precisam ser removidas lá na sociedade norte-americana. Ponto 2. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram. Em muitos lugares, a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo, né? Então, o que o comentarista está querendo ensinar para nós hoje, da igreja odierna, da igreja do século XXI? Que o mesmo Deus que operou ali no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro século, que operou ao longo da história da igreja, que operou no início do século XX, ali no avivamento, no movimento pentecostal moderno,
que teve ali o seu centro de difusão na Rua Azusa, é o mesmo Deus que está agindo hoje. Em vários países do mundo, inclusive, esse avivamento espiritual continua. O Espírito Santo continua salvando, continua libertando, batizando no Espírito Santo, né? Revestindo de poder o seu povo. E a igreja continua vibrante e atuante em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, houve um arrefecimento nesse sentido, do movimento pentecostal, mas a igreja pentecostal continua atuante, continua todos os dias praticamente da semana pregando o evangelho, vidas estão sendo salvas, libertas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, e a obra de Deus, do Senhor, continua, porque Deus é o mesmo, né? O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Muito bem, estamos chegando então à conclusão desta lição de número 8. Antes de lermos o texto, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da FAEST Academia, para que nós possamos produzir mais vídeos para abençoar a sua vida. E também deixe seu like e comente e compartilhe nas suas redes sociais. Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real em nossos cultos. Então, esse é o desejo do Senhor, continuar operando, continuar salvando, libertando, curando, batizando no Espírito Santo, e nós devemos estar sempre aos pés do Senhor buscando por esse avivamento. Deus o abençoe no preparo desta aula de número 8 e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.